Nós devemos trabalhar para que nós não precisemos fazer como ele, o filho pródigo, né, que saiu para voltar, mas que nós fiquemos totalmente dentro, sempre dentro, sem sair. E não ficar com o outro filho chateado porque o pai comemorou a volta daquele filho que estava perdido. Não, pelo contrário, sabe por quê? Porque tudo que estava ali era daquele filho que ficou em casa, que não saiu, que não passou uma temporada fora. O pai disse: olha, tudo é teu, você tem tudo aqui, você não precisa de nada disso, você tem tudo aqui. Mas o teu irmão, esse aí estava perdido e agora ele se encontrou. É assim em nossas vidas, é assim em nossas vidas. Nós devemos sempre escolher o lado de Cristo, o lado do Senhor, para que nós não precisamos viver o que o filho pródigo viveu. E para isso nós precisamos ter fé e acreditar nesse Senhor que nós servimos. Se só Ele tem as palavras de vida eterna, nós podemos procurar outros deuses com letra minúscula que existem no mundo, e nós sabemos disso, não é? Aqui não está falando pecado nenhum. Nós temos um só Deus, o verdadeiro Deus. Mas nós sabemos que o mundo considera várias coisas aí como Deus. Mas nenhum deles promete a vida eterna como o nosso Deus verdadeiro nos promete. Ele diz: olha, para onde iremos se só tu, ó Senhor, tem as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos se só o nosso Senhor tem a palavra de vida eterna para nossas vidas, que vai nos fazer morar no céu, que vai nos fazer passar pelas provas, pelas lutas, que vai nos fazer vitoriosos, que vai nos fazer abençoados? Se só Ele tem essas palavras, aonde nós vamos se só Ele nós temos essa, se só Ele tem essa palavra de vida eterna? Se é o Deus que nós temos crido. Muitos se perguntam: mas eu creio nesse Deus, eu ando com esse Deus, mas por que me sobreveio isso? Por que me sobreveio esse mal? Esse mal que me sobreveio para poder você crescer na intimidade com o Senhor. Esse mal que sobreveio para você não abrir mão do Senhor, para você se apegar mais a Deus. Eu costumo dizer isso sempre aqui na igreja. O povo de Deus hoje, o povo de Deus na atualidade, somos eu e você. O que está nos faltando é intimidade com o Senhor. É intimidade com o Senhor. Porque no passado o povo tinha intimidade. Os profetas de Deus, não podemos ver na Bíblia, os profetas de Deus tinham intimidade com o Senhor. O que os profetas falavam, Deus cumpria a risca. O profeta dizia: olha, vai chover hoje. E subia para o monte para orar, e chovia. Já tinha 3 anos que não chovia em Israel. Não tinha nem uma nuvem no céu. E o profeta olhava e dizia: olha, hoje vai chover, e amanhã a essa hora vai estar custando X um saco de farinha, e tanto na porta de Israel, na porta de Judá. E assim como o profeta falava, acontecia. Assim como o profeta dizia, Deus cumpria. Mas sabe por quê? Porque ele tinha intimidade. Eliseu tinha intimidade com Deus. Tinha intimidade. Ele tinha tanta que foi levado numa carruagem de fogo. Eliseu, mesmo depois de morto, o cara cai na cova dele, sobre os ossos dele, joga um outro lá, o cara revive, o cara ressuscita, o cara volta a viver. Mas o que é isso se não for intimidade com Deus? Se não for intimidade com Deus, eles eram íntimos de Deus. Assim como nós temos que aprender hoje também a sermos íntimos. Nós, como povo de Deus, temos intimidade com Deus, para nós clamarmos a Deus, para nós orarmos a Deus, e Deus ouvir o nosso clamor, a nossa oração, e fazer em nossas vidas. Fazer em nossas vidas. Está faltando fé ao povo de Deus hoje, mas porque as coisas do mundo muitas vezes estão mais atrativas do que as coisas de Deus, não é? Às vezes é mais atrativo as coisas do mundo do que a oração. Às vezes é mais atrativo as coisas do mundo do que buscar a Deus, do que ir numa vigília, do que ir num monte, do que fazer um jejum.
quantos não podem fazer o jejum? Não conseguem jejuar nem 1 hora, nem meia hora para o Senhor. Quantos não conseguem ficar nem numa vigília, porque sente sono? Quantos não conseguem, muitos não oram nem durante a semana, nem durante o dia, não conseguem nem na hora de dormir orar. E aí, cadê a intimidade com Deus? Cadê essas palavras de vida eterna? Porque as palavras do Senhor, as palavras de vida eterna, para poderem elas se eternizarem em nossas vidas, Aleluia, Jesus. para poderem se eternizar em nossas vidas, nós temos primeiro que conhecer e temos que praticar. Amém, igreja? Amém. Vocês estão entendendo? Nós temos que praticar. Se nós não praticamos, não adianta nada. Posso ter curso de teologia, você pode graduar em várias coisas, mas a letra pura ela mata. A letra pura ela mata. Se eu não tenho intimidade com Deus, de nada a minha teologia ela é vã. Não adianta nada. Se eu faço isso ou aquilo, mas eu não pratico a palavra de Deus, não me adiantou nada. Vou ficar sendo, aí eu não vou ficar sendo provado por Deus, não. Eu vou estar sendo acossado pelo diabo mesmo, porque eu conheço, mas não pratico. E o Senhor fala: olha, jejum e oração, olha, vamos jejuar e orar, vamos buscar a Deus. Tem caixa de demônios que só com jejum e oração. Aí eu não oro, eu não jejuo. Eu estou cumprindo a palavra de Deus? Eu estou cumprindo os mandamentos do Senhor? Eu conheço. Sou formado em teologia, eu conheço, mas não estou praticando. Estou com a Bíblia debaixo do braço, estou pregando para as pessoas, mas não estou cumprindo. Aí sabe o que eu estou parecendo? Eu estou parecendo os sacerdotes do passado, aqueles mesmo que mataram Jesus. Eles tinham a lei debaixo do braço lá, mas eles não cumpriam, né? A lei servia para os outros, mas para ele não servia, né? Por isso que eles mataram Jesus, né? Eles estavam com uma lei ali, debaixo do braço, e impondo diversas coisas para o povo, mas eles, era tão pesado que eles próprios não cumpriam. E aí, nós vamos viver isso também nos dias de hoje? Nós não podemos. Nós não podemos, mesmo porque nós estamos no tempo da graça. No tempo que nós oramos, nós buscamos ao Senhor e o véu do tempo é rasgado. E nós estamos diretamente na presença do Pai. Amém, igreja? Diretamente na presença do Pai. Mas como os discípulos receberam a palavra dura e ficaram titubearam, hoje o povo de Deus também é assim. Quando recebe a palavra dura de exortação, fica titubeando. Eu sirvo mesmo ao Senhor, eu não sirvo, eu vou ou não vou, eu fico ou não fico. Mas Deus, Ele exorta para poder nos abençoar, para nos fazer ter essa intimidade e para nos fazer cumprir a sua palavra, amém? Não é? Para fazer cumprir a sua palavra, não é? Para nós jejuarmos, para nós orarmos, para nós termos a intimidade que Ele quer que nós tenhamos para com Ele, para nós buscarmos a Ele, para nós abandonarmos as coisas do mundo. É isso que o Senhor quer de nossas vidas. Por isso diz que a palavra diz que o Espírito Santo do Senhor, ele é ciumento. Você pode me apresentar diversos títulos aqui. Agora, se você não cumpre a palavra de Deus, não cumpre a palavra do Senhor, também não vale nada. A palavra está aqui para ser cumprida. De que adianta títulos se não cumpre? O diabo também sabe a palavra de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis. Mas ele não cumpre. E não quer que ele e você cumpra também. Não quer que eu e você também cumpramos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não cumprimos a palavra de Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Não é isso? E é isso que Ele quer, que nós desobedeçamos ao Senhor. Não é? Ele quer que nós não obedeçamos ao nosso Senhor, porque a obediência é o princípio da sabedoria. Não é? É o princípio da sabedoria. O Senhor diz: olha, quem não tem sabedoria, peça que é de graça. Peça que é de graça, só dá gratuitamente, é de graça a sabedoria. Basta pedir. Se nós pedirmos a Deus sabedoria, Ele vai nos dar a sabedoria. Com a sabedoria vai vir o quê? A obediência. Porque aquele que é sábio obedece